É com você. Pode começar. Boa tarde mais uma vez a todos, que Jesus nos abençoe. Então, nosso estudo é o que a, a nossa companheira já falou, né? A hierarquia e as relações de poder no mundo espiritual. Quando nós lembramos hierarquia, muitas vezes a gente pode achar que no mundo espiritual não haveria. Não haveria por que não, né? Porque se nós estamos sobre a lei do progresso, e todos nós que fomos criados simples e ignorantes, e estamos obrigados necessariamente a progredir, nenhum de nós ficará para trás. Pode demorar mais um pouco, um se retarda, o outro vai mais à frente, mas todos nós chegaremos ao estádio de espíritos puros, né? Então, se existe essa progressão dos espíritos, é claro que deve haver uma hierarquia entre eles, né? O superior em relação ao inferior. Essa hierarquia sempre se colocando um em relação ao outro. Então, é claro, existe um superior e um inferior. Como é que na Terra, até nós encontramos isso no Evangelho, né, num comentário de Kardec, que muitas vezes na Terra, aquele que é superior a nós, muitas vezes é um tolo, palavra, adjetivo usado por Kardec, né? Mas nós estamos ali numa situação subalterna, nós, né, estamos ali sob a hierarquia e sob a autoridade do outro, mesmo que nós reconheçamos que ele não tem, né, não deveria estar ali, não tem gaba, não importa, né? Estamos na Terra, os critérios muitas vezes não são os mais adequados. Mas no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, essa hierarquia é pela conquista moral. Tanto que a progressão também é assim. A progressão é né, pela nossa ascensão espiritual. À medida que nós vamos nos burilando espiritualmente, moralmente, é que nós vamos ascendendo. Então, e Jesus mostrou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou como alguns querem, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus nos mostrou o caminho. O que nós teremos de fazer para conquistar esse objetivo de todos nós, que é a meta de todos nós. Todos nós chegaremos lá. Então, existe uma hierarquia, sim. E foi por conta disso que Kardec colocou isso no Livro dos Espíritos, quando ele estuda as relações do além-túmulo, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espiritual. E ele fala das relações no além-túmulo. E a pergunta que ele faz é a seguinte, 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E então, Kardec está pensando, né, em como nós entendemos aqui. Mas e no mundo espiritual? Será que existe essa subordinação e essa autoridade? E aí os espíritos respondem: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, a ascendência é moral. Então, essa hierarquia é exatamente isso, é a hierarquia moral. E ele usa irresistível. E Kardec, então, insiste, né? Kardec era assim, Kardec insistia para não deixar nenhuma dúvida. Letra A. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Por que Kardec faz essa pergunta? Porque na Terra isso acontece, não acontece? Às vezes o que é subalterno ali escapa, né, da autoridade, faz de conta que faz, vai fazer o trabalho, não faz, não obedece, né? E isso acontece no mundo material. Se isso acontece também no mundo espiritual, e aí o que os espíritos dizem?
Eu disse, irresistível. E aí, né, eu vou começar pelo Chico Xavier. E a gente imagina a gente diante de um espírito superior, né? As pessoas que contam como era o encontro delas com o Chico, quando elas iam, né, falar com o Chico, encontrar com o Chico, ou lá, ou quando ele vinha aqui ao Rio de Janeiro, no Maria Tagaio, lá em Bom Sucesso, ou então ali, lá em Pedro Leopoldo, ou em Uberaba, depois em Uberaba. As pessoas dizem que muitas vezes elas elaboravam o que elas iam dizer ao Chico. E muitas vezes eram perguntas que elas iam fazer ao Chico. Então, elas ensaiavam, elaboravam, e quando se defrontavam com o Chico, elas não conseguiam falar, envolvidos pela autoridade do Chico, né? Pela aquela vibração espiritual do Chico, envolvidos pela superioridade do Chico mesmo, sua autoridade moral, na sua vibração, a pessoa não conseguia falar, a pessoa não conseguia dizer nada, ficava ali, né, agradecido por estar ali junto a ele. Imaginemos, né, isso no plano espiritual, com os espíritos superiores. Então, é exatamente isso. É irresistível, é uma autoridade moral irresistível. Irresistível. Imaginemos isso, nós diante de Jesus e diante desses espíritos superiores. Né? Então, aí nós vamos entender dessa hierarquia moral. E então, no nosso lar, eu vou usar o nosso lar. Vocês lembram do nosso lar? Daquela organização, né, que André Luiz se surpreende com a organização de nosso lar. Ele diz que não esperava encontrar no mundo espiritual aquela organização toda, aquela hierarquia toda. Então, o Lísias vai falar para ele, né? Você não tem visto, nos momentos de prece, o nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros do nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Então, imaginemos, o governador espiritual, né, que é o superior, dali que governa a colônia, tem 6 ministérios. Cada ministério tem 12 ministros. Temos os ministérios, aí ele vai falar que ministérios são, né? São 6. Regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, e da elevação e da união divina. Aí ele fala, os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento estão ligados à Terra, às esferas terrestres. Os ministérios da elevação e da união divina estão ligados ao plano superior, visto que a colônia é uma zona de transição, então ela se liga ao superior e se liga ao inferior. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração. Então, olha a hierarquia, né? Os mais sublimes no da união divina, que é o que está lá ligado a Deus. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Aí André Luiz diz assim, nunca imaginei a possibilidade de uma organização tão completa depois da morte do corpo físico. Aí Ulisses diz para ele, sim, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem e o pensamento humano selvagem
transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima. E aí ele vai contar a história, né, do nosso lar, né? E ele vai falar do governador. Aí, olha a superioridade dele, né? O avanço espiritual dele, né? Temos nesta praça, aí ele vai falar da praça, né, em que conta o prédio, né, da governadoria. Todos começam da governadoria em forma triangular. Ali vive o nosso abnegado orientador, o governador. Nos trabalhos administrativos, ele utiliza a colaboração de 3.000 funcionários. Olha a organização aí. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Por isso ele é o governador, né? Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Então, eles têm direito, né, os espíritos ali, a ouvir a música, se entreter e tal, né, para descansar um pouco. O governador não. Faz questão que descansemos. Obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Não faz muito tempo, comemorou-se, o livro é de 1938, né? O centésimo, quadragésimo aniversário da sua magnânima direção. E aí, né, ele conta depois, mais adiante, que tinha 600 anos ali que ele não se contava, ele descansando, né? Então, o que nós podemos ver no nosso lar? Essa hierarquia que é moral do espírito, né? A conquista do espírito. Mas Kardec continua as suas perguntas. E aí ele vai falar do poder, né? O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Excelente pergunta, não é? A pessoa aqui tem um cargo superior, de autoridade, e quando passa para o mundo espiritual, isso é levado em conta? Será? Será que ele continua lá exercendo, né, esse cargo é levado em conta para ele? Aí a resposta dos espíritos: não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Lê os Salmos. Aí Kardec, como sempre, para confirmar a resposta, ele insiste. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Porque ele disse que os grandes, aqueles, né, os pequenos serão elevados, os grandes serão rebaixados. Aí Kardec, como é que nós vamos entender isso? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira.
Compreendes isto? Não disse Jesus? Aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exalçar será humilhado. Aí todos nós lembramos daquela mensagem da rainha de França, uma rainha de França do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, Meu Reino Não É Deste Mundo, que é a única instrução desse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, e ela se assina uma rainha de França, e é uma comunicação em Havre de 1863. E Kardec a intitulou de Uma Realeza Terrestre. O que essa rainha de França nos diz? Ela fala, né? Quem melhor do que eu poderia entender o que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Não. Quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendia a esterilidade das honras e grandezas com tanta avidez se requestam na terra. Então, ela, que acreditava que seria recebida como rainha, né? Ela ali, quando lá chegou, ela viu que a realeza terrestre não havia concedido a ela nada que valesse. A gente lembra de Jesus dizendo, né, que nós acumulássemos tesouros do céu, não os tesouros da terra que perecem, que alguém pode roubar, tirar. Os tesouros do céu serão nossos. E ela continua, né? Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias, então ela vai listar o que necessita para entrar, né? É bem no reino dos céus. A abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem nas veredas mais penosas da vida. Procurai, então, o caminho do reino dos céus através dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrenos, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros. Os únicos que lhes aproveitam na morada celeste. Os únicos que podem facultar acesso ao reino dos céus. Compadecei-vos
dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais uma rainha de França. Então, o que essa mensagem traz para nós? Ela reafirma o que os espíritos dizem aqui, não é? Que o poder, o cargo, a posição social que tenhamos na Terra não nos é de valia alguma no plano espiritual. O que nos vai valer no plano espiritual é o que fizemos. Quais os tesouros do céu que acumulamos? E então Kardec continua, né? Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem achar-se entre os de ordens inferior, que é o caso da rainha, né? Experimenta com isso alguma humilhação? O que a rainha nos disse? Grande humilhação, grande humilhação. E aí os espíritos dizem, às vezes, bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Então, a gente até entende, né? No mundo, as pessoas que ocupam, às vezes, determinados cargos, se realmente elas não se assenhorarem de uma humildade, elas se tornam, né, arrogantes, prepotentes e achando que os outros, né, têm que servir. E acredito, como ela disse, ela acreditava que entrando no mundo espiritual, ali ela seria recebida como rainha, como ela era na Terra. Mas não, ela se surpreendeu vendo aqueles que ela desprezava na Terra, que eram inferiores a ela, em posição superior à posição dela no plano espiritual, né? E então Kardec traz isso para uma relação que é hierárquica normalmente, que é o do soldado e do general. E ele pergunta: o soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? E a resposta é: o título nada vale, a superioridade real é que tem valor. Então, o que vai dar valor àquele espírito? A conquista moral, a sua ascendência moral. É daí que vem a sua autoridade, o seu poder, né? A posição social que ela tinha no plano material, na Terra, e não é isso que vai dar ascendência a ela no plano espiritual. Que vai dar ascendência a ela ao plano espiritual são as conquistas morais, os tesouros do céu que ela acumulou. E ainda, Kardec depois. Os espíritos, 278, os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim, né? Quanto à hierarquia, como é que vai acontecer no plano espiritual, já foi esclarecido. Agora, Kardec pergunta, mas os espíritos de diferentes ordens se acham misturados? E resposta dos espíritos: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Como se distinguem? Eles reconhecem, né, a inferioridade e a superioridade de cada espírito. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente os inspira aos outros, tal qual sucede entre nós. O que sucede entre nós? Nós procuramos os nossos que se identificam conosco, têm o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos, né? Os mesmos objetivos, em geral, né? Se nós gostamos de música, nós estaremos num grupo que gosta de música, outro que gosta de literatura, assim vai. Né? Se nós gostamos de culinária, juntamos para trocar receitas, essas coisas. No plano espiritual também. E aqueles, o que acontece? Aqueles que são inferiores, eles né, envergonhados mesmo, eles se afastam dos superiores. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo.
Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. Nós, quando lemos a própria obra de André Luiz, ele não nos mostra isso. Ele nos mostra, na sua obra, aqueles grupos, né, que estão voltados para o mal, planejando o mal, e que eles se associam mesmo pela identidade do objetivo, assim como os bons. E eles estão juntos? Não, eles ficam apartados. Mas o que nós sabemos pelas obras do Espírito, pelo que os Espíritos nos dizem? Os superiores, e muitas vezes, né, os familiares daqueles espíritos, condoídos e preocupados com eles, intervêm em seu favor, né? Vão buscar ajuda, procuram ajudar. Então, os superiores ajudam os inferiores, né? Para que eles saiam daquela situação. E aí Kardec faz uma nota. Tal qual uma cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições, se veem e encontram, sem se confundirem, é isso mesmo. Nós na Terra, nós temos aquelas pessoas, né, que têm vícios, né? Nós temos aqueles que têm virtudes, e temos, como todos nós, estamos buscando nos desvencilhar das nossas mazelas íntimas e colocar em nós as virtudes que Jesus nos ensinou. Né? Então, somos todos juntos aqui na cidade. E aí ele conta, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavra. Então, nós estamos aqui e no plano espiritual isso também sucede. Né? 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Excelente pergunta, não é? Existe, então, aqueles espíritos bons, né? Ou que estão buscando fazer o bem, e existem aqueles que ainda estão lá nos vícios e que se comprazem ainda nisso, pela ignorância. E aí Kardec pergunta, e eles podem, né? Todos os espíritos têm acesso a todos os grupos, né? E aí, quando André Luiz nos fala, ele nos conta, né? A sua obra. Os espíritos inferiores têm acesso aos espíritos, aos mundos dos espíritos superiores. Nós vamos lembrar no Evangelho mesmo que fala, né, dos diferentes mundos. Os mundos primitivos, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, os mundos felizes, os mundos celestes. A condição de nós que estamos aqui, no de provas e expiação, dar um pulo lá para o de regeneração? Não, nós só vamos conseguir acesso ao mundo de regeneração pela nossa evolução espiritual. Enquanto a chave de acesso é a nossa evolução. Senão, nós não conseguimos penetrar nesse mundo. Existe um livro já antigo, publicado há bastante tempo, acho que nos anos 90, do Raymond, Voltar do Amanhã. E a história de um espírito que teve uma experiência de quase morte. Ele teve uma morte de 9 minutos, o que é uma... Né? Ninguém considera que vai voltar com normal, né? Todo mundo acha que vai existir uma lesão cerebral ali, mas no caso dele não houve, foram 9 minutos e ele voltou normalmente. É a mesma história de um doutor que esteve no Brasil, o doutor Heber Alexander, que ele teve meningite, o cérebro dele, a tomografia, todos os exames davam como o cérebro dele estivesse destruído, e um dia ele acorda e diz, o que eu estou fazendo aqui, na cama do hospital? Né? Já iam desligar os aparelhos, porque consideravam que a morte cerebral.
e ele acorda, sem nenhuma sequela no cérebro, né? Então, existem esses casos. Não são comuns, mas existem esses casos. E no caso do Voltar do Amanhã, o relato do Dr. Hammond é desse espírito, né? Ele teve essa morte de 9 minutos, mas ele voltou, e aí ele conta, ele relata que ele se sentiu fora do corpo, aí foi levado por um anjo, que eles chamam um anjo, que seria um espírito protetor. Ele foi levado, ele viu, né? Viu o corpo dele lá embaixo, andou pelo hospital, saiu da Terra e foi visitar outros mundos que o espírito foi mostrando a ele. Aí ele chegou em determinado mundo, ele via um outro mundo lá adiante, muito iluminado, reluzente. E aí ele disse: Olha, eu quero ir lá ver lá, que lindo que é aquele mundo, eu quero ir lá. E aí o Espírito disse para ele: Não, você não pode, você não tem condição. Né? Porque a nossa mente, quando pensa, ela emite ondas. Quando nós vibramos em sentimento, em emoção, nós emitimos ondas. Então, nós vivemos numa frequência, né? Numa frequência. Como a frequência do rádio, lá nós vivemos numa frequência. Qual a frequência que nós estamos vivendo? Quais os sentimentos que nós temos? E quais são os nossos pensamentos? Isso vai dar o teor, né, da nossa frequência. Em que frequência nós estamos? E isso é que faz que, se nós vamos nos tornando, né, nos sublimando, conquistando virtudes, a caridade, a bondade, exercendo o que Jesus falava, que resumia tudo, que era o amor, né? Então, quando nós entramos nesse exercício de evolução espiritual, a nossa frequência vai se elevando. Então, isso nos dará acesso a outros mundos superiores. Mas nós só poderemos ter acesso aos mundos em que a nossa frequência é possível de ali estar. É essa frequência que vai dar o acesso a esse mundo superior. Então, esse espírito diz para ele: não, você não pode. Né? Não há nenhuma possibilidade de você ir lá, por causa exatamente da frequência. E então ele volta, o espírito traz ele de volta para o corpo, e aí ele acorda, né? É quando ele já estava na maca do necrotério, e o enfermeiro já ia colocá-lo lá na geladeira, o corpo na geladeira lá para esperar ele ser reconhecido, e depois ele era um soldado que tinha sido ferido na guerra. E aí, quando o enfermeiro chega, ele vê que o braço, tem um braço, ele tentando tirar o lençol que estava sobre a sua cabeça. E aí o enfermeiro tira o lençol e chama o médico, né? Então, é quando ele volta, né? Ele volta à vida e conta isso. Então, nós só teremos acesso ao mundo em que nós tivermos sintonia, né? Então, ele diz o quê? O que o Espírito responde? Os bons vão a toda parte. Os que são os superiores, pela bondade deles, vão a toda parte. Eles têm que descer para ajudar. Então, eles vão a toda parte. E assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas. Olha a palavra. Estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que eles não os perturbem com suas paixões inferiores. Então, eles não terão, os inferiores não têm acesso aos mundos superiores, só terão acesso à medida que evoluírem. Né? Aí chegamos a 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Olha, cá, né, os espíritos tinham dito que os bons amparam os maus, vão ajudar os maus. Então, eles têm permissão para virem até, né, os inferiores para ajudá-los.
E aí, então, Kardec pergunta: de que natureza são essas relações? Os bons, é a resposta, se ocupam em combater as más inclinações dos outros a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Então, olha só, os bons, e aí alguém pode perguntar, ué, mas eles não combatem neles? Mas os bons já conquistaram as virtudes. Eles já conquistaram as virtudes. Então, agora, eles vão ajudar aqueles que, ainda pela ignorância, estão lá, né, no exercício do mal, eles vão até eles para que possam, né, trazê-los, ajudá-los a subir. É a missão deles. Então, o que, que nós sabemos, né? Os mais fracos ajudam os mais fortes, ajudam os mais fracos. Os bons ajudam aqueles que são inferiores, né? Aí, 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Interessante a pergunta, né? Porque Kardec, olha só como Kardec, né, organiza e vai nos levando ao raciocínio lógico. O que que a gente já sabe? O espiritismo é a fé raciocinada, é a fé pelo raciocínio. Então, Kardec, a todo momento, ele constrói esse pensamento nosso, esse raciocínio, ele vai conduzindo, como se fosse, né, como se ele estivesse tecendo, como se ele estivesse bordando um ponto atrás do outro. Então, né, ele começa falando das relações além tudo. Ele começa pela hierarquia, depois fala, né, dos espíritos que aqui na Terra têm posição superior, né, de posição elevada. E como chegam no plano espiritual? Vai depender da sua condição moral. Aquela posição na Terra não dá direito a ela, ele não vai ter a mesma posição no plano espiritual, como o exemplo da rainha, né? Aí depois o que que ele vem? A partir daí ele vem, bem, e eles acham isso humilhação quando chegam lá no plano espiritual, é evidente. Porque, em geral, aquelas pessoas que se encontram em posições superiores, muitas vezes se deixam levar pela arrogância, e acham que, né, a partir daí, no plano espiritual, elas teriam o mesmo direito de exercer a mesma posição, de ser recebido lá com todas, né? O que ela acha que tem direito aqui na Terra, passa para o outro lado, teria esse direito, como a rainha disse, né? Ela esperava ser recebida como rainha. E ela vê que aqueles que eram inferiores, que ela desprezava, estavam acima dela. Ela teve que se, né, submeter a eles, a superioridade deles. Então, Kardec, né? Aí ele depois fala do soldado, do general, fala, né? Fala das diferentes ordens, como é que os espíritos lá se acham, se organizam no plano espiritual, e agora ele chega, né, nesse ponto, porque os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal, que eles estão, então, junto conosco aqui, no plano terrestre, estão juntos aqui, estamos juntos. Por que que eles se comprazem? Aí os espíritos inferiores também do plano espiritual lá, nos induzindo, nos influenciando pelo pensamento. Pelo despeito, olha o que os espíritos dizem, pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. É interessante, né? Nós somos espíritos bem interessantes, não somos? A posição que eles estão foi causada por eles mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos e os construtores do nosso futuro. Mas eles, não é?
têm despeito, porque não estão entre os bons, por não terem merecido. O que normalmente, isso é comum mesmo, né? Se faz. É acusar o outro que é responsável por eu não estar legal, né? Por eu não estar bem. Se eu não conquistei essa posição, não é pela minha incompetência, pela minha negligência, porque eu não fiz por melhorar a mim mesmo. É porque o outro que não deixou eu estar lá, que me tirou de lá. O desejo que neles predomina é de o impedirem. Então, como eles têm esse despeito, né? O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Quem são os espíritos inexperientes? Somos nós, que estamos aqui lutando com as nossas imperfeições, para nós conseguirmos vencê-las a cada dia, né? Estamos nós aqui buscando vencer as nossas imperfeições, e então eles influenciam, né? Induzem ao mal para. E olha só, às vezes nós encontramos os encarnados assim também, não encontramos? Não sou só desencarnado, não. Existem encarnados também nos induzindo a fazer o que nós não queremos, não é isso? Que nós não queremos mais. Então ele continua, o espírito continua. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Não se dá entre nós? Aquelas pessoas invejosas que querem derrubar o outro. E vão lá sugerir, né, porque é para a pessoa cair, já que ele já está, né, já está caído lá, ele quer levar o outro, quer puxar o outro. Isso também no plano espiritual, dizem os espíritos. E aí é uma questão, né? A doutrina é muito, né, muito lógica, né? Muito esclarecedora para nós, porque é pelo raciocínio mesmo, é pelo raciocínio. Nós não nos tornamos outros espíritos só porque passamos para o outro lado, além túmulo. Vamos continuar os espíritos que somos. Se agimos na Terra dessa maneira, vamos continuar agindo da mesma maneira no plano espiritual. Por isso que os espíritos nos dizem que nós temos o quê? De a cada dia evoluir. Por isso que Jesus nos convidou, se nós pretendemos segui-lo, nós renunciamos a nós mesmos. O que é renunciar a si mesmo? É renunciar às nossas mazelas, às nossas imperfeições, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, à nossa ambição. O que nós traz? A nossa intolerância, a nossa impaciência. Nós temos que extirpar de nós essas imperfeições e colocar em nós, carregar, né? Aceitar de boa mente a cruz, né? Carrega a sua cruz e siga-me. E seguir Jesus é colocar em nós as lições que ele nos trouxe. E então chegamos à última questão para o estudo de hoje. Como se comunicam entre si os espíritos? E os espíritos respondem. Eles se veem e compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. O fluido universal, que envolve tudo, né, de onde tudo sai, é o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz o ar, o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Kardec, em A Gênese, ele explica isso muito bem, né? Depois, André Luiz nos ajuda a entender melhor, né, esse pensamento. Os espíritos não articulam palavras. O veículo de comunicação é o pensamento. É o pensamento.
É o pensamento que, né, vai por ondas cerebrais, e Kardec, no século XIX, na Gênese, o que é que ele tinha? Ele tinha ali, começava a aparecer a fotografia. Então, o que ele tinha de imagem era fotografia. Então, ele coloca, né, que cada vez que nós pensamos, nós projetamos esse pensamento como uma fotografia. O que é isso? Esse pensamento se projeta de nós como numa fotografia. Então, os espíritos nos veem e nos compreendem porque esse pensamento está ali, fotografado. Aí vem isso e nos fala, porque André Luiz já é né, século XX, 1938. Ele vai falar de tela mental, porque já havia a televisão, né? Já havia o vídeo. Então, é possível já pensar nessa projeção da tela mental. Então, quando nós pensamos, nós projetamos nosso pensamento. Por isso que os espíritos podem ver nossos pensamentos e podem ver os pensamentos entre eles e compreendê-los, porque está visível. Kardec até dá um exemplo muito forte, né? Ele diz: se alguém pensar, né, vou matar você, isso se projeta e fotografa, né? Como fotografia ali, a ação como se fosse uma ação, né? E aí no Evangelho ele vai dizer que nós podemos apagar esse pensamento, se nós tivermos oportunidade de fazer e não fizermos, né? Se houver a oportunidade de fazer aquilo, mas nós não fazemos. E aí aquele pensamento se apaga, porque Jesus falou do pecado do pensamento. Mas aí, se nós não tivermos oportunidade, mas se tivéssemos, faríamos, o pensamento fica aí. Aí é o pecado por pensamento. Mas se nós tivermos oportunidade e não fizemos, ele se apaga. É, o tema, né, era a hierarquia dos espíritos e seus poderes. Nós estamos aqui, ainda espíritos imperfeitos, lutando com as nossas imperfeições, muitas vezes, né, resvalamos, mas o momento seguinte é levantar e seguir em frente. A Joana de Ângelo diz que nós aprendemos por erros e acertos. É o aprendizado mesmo, né? Quem trabalha com educação sabe disso. O aprendizado se faz por erros e acertos. E os erros também são lições para que nós venhamos a acertar. Então, nós ainda somos esses espíritos que erramos, mas que nós possamos aprender com eles e extirpá-los de nós, para que no futuro tenhamos apenas acerto, para que nós possamos ascender, né? Nesta encarnação, nós não sairemos perfeitos ainda, mas Jesus não espera isso de nós. Jesus espera que nós façamos o melhor de nós, o melhor que nós pudermos, mas sempre com amor, né? E para que nós também possamos ascender espiritualmente. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, e que nós possamos, firmes, convictos, caminhar com Ele, nosso mestre, nosso pastor, Ele que nos leva ao Pai, porque Ele é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que nós também, né, ascenderemos e estamos ascendendo a cada dia, a cada momento em que nós abraçamos alguém, estendemos a mão, atendemos, oferecemos nosso ouvido, nossos abraços, nosso carinho àqueles que se aproximam de nós. Que Jesus abençoe a todos, graças a Deus. Obrigada, Graça. Então, para a gente ir encerrando
a palestra de hoje. A gente vai passar para a segunda parte, na verdade não é a segunda parte, né? Que a gente fala um pouquinho aqui no presencial, né? Da segunda parte, mas eu vou convidar a Graça a fazer a nossa prece final. E, enquanto isso, os médiuns passistas que estiverem presentes, se puderem, se colocar à disposição para que a gente possa emanar aí os fluidos magnéticos para todos aqueles que estejam presentes. Graça, mais uma vez, obrigada Obrigada a e, e vocês. uma boa semana a todos. Vamos então com essa imagem de Jesus que nos reuniu e que nos aguarda. Os Espíritos nos dizem, né, que Jesus nos convida há tanto tempo, nos espera há tanto tempo e continua nos aguardando, com paciência, com amor, com compaixão por todos nós. Ah, Jesus, como somos gratos pela oportunidade do estudo da tua doutrina, por esta doutrina que nos esclarece, que nos reúne, que nos ajuda a vencer a nós mesmos. E, como disse Paulo, né? Combater o bom combate, que é esse combate com as nossas imperfeições íntimas, que estamos aqui, sabemos, estamos na luta, no combate para essa vitória final. Senhor Jesus, somos gratos pela vida, pela oportunidade que nos é dada e vos rogamos, Senhor, as bênçãos para todos que aqui estamos, para toda a humanidade, Senhor, para a casa espírita que atuamos. E, Senhor Jesus, envolve a nossa pátria, que é a pátria do teu evangelho, Senhor, e toda essa população querida aqui irmanada. Fica conosco, que essas bênçãos possam se estender por todo sempre. Que tu estejas nos nossos corações, nos corações de toda a humanidade, Senhor. Inspira aqueles que têm o poder para que possam colaborar e cumprir a promessa que fizeram a ti de construir o teu reino na terra. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Assim, agradecendo sempre aos mentores da nossa querida casa, agradecendo mais uma vez a Graça por seus estudos, por seus ensinamentos, damos por encerrado a palestra do dia de hoje. Que todos tenham uma excelente semana, de muito amor, muita harmonia, e nos vemos no SEAS e no próximo domingo, na próxima palestra. Obrigada Fiquem a todos com Deus. vocês.